festividades ao Senhor, seja na festa da Páscoa, seja na festa do tabernáculo, festa das colheitas. E é interessante que o Salmo 134, ele se encontra num conjunto de salmos de romagem ou de peregrinação, que vai do Salmo de número 120 ao Salmo de número 134. Nós encontramos nesse grupo de 15 salmos, salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de confiança, salmos de família, como 126 e 127, encontramos súplica nesse tipo de salmo. Se lá no 120, que é o primeiro salmo de peregrinação, nós encontramos súplica em terra estrangeira, neste salmo de número 134, o que nós encontraremos é alegria, louvor e bênção da parte de Deus para com o seu povo. O salmo de número 134 nos diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, que Ele poderosamente nos instrua nesta noite e que o nosso coração esteja atento à voz do Senhor, que Ele mesmo nos auxilie para que nós não nos encontremos dispersos, preocupados diante da Sua santa, bendita e maravilhosa palavra. Amados irmãos, todos nós carregamos bagagens neste mundo, né? Quando nós pensamos na nossa trajetória de uma forma geral, nós reconhecemos que aquilo que fazemos, aquilo que falamos, né, aquilo que faz parte do nosso pensar, do nosso sentir, os anseios do nosso coração, vão se enchendo nesse tipo de bagagem que nós chamamos de história da nossa vida. E a pergunta que todos nós devemos fazer, quando nós pensamos então nesse curto tempo que nós temos neste mundo é: o que eu estou colocando na minha bagagem? Se nós nos encontrarmos hoje ou amanhã com Deus, será que na bagagem a qual nós carregamos, o que nós encontraremos é louvor ao Senhor, verdadeira adoração, né? Aquele espírito que compreende o ser de Deus, a sua majestade, a sua glória, o seu louvor, o seu fulgor, quem Ele é? Ou nós seremos tidos como cristãos que na maioria das vezes, das circunstâncias, dos casos, nós nos encontramos apenas murmurando, questionando, aquela vida amarga, aquele tipo de vida dura, onde apenas pedimos ao Senhor, onde apenas agradecemos aquilo que Ele fez, nós devemos agradecer, mas nos esquecemos de algo que é extremamente importante, que é render glórias, louvores e honra ao Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E algumas perguntas surgem a nós. Qual foi a última vez que você louvou a Deus de todo o seu coração? Quando você parou para bendizer a Deus com toda a sua vida? Outra pergunta: o que acontece quando tudo dentro de você ou as circunstâncias externas estão indo mal? Ainda assim você para e exalta o nome do Senhor? Porque uma coisa é bendizê-lo quando as coisas vão bem, mas e quando as coisas vão mal? Você continua com esse espírito grato a Deus, esse espírito de um verdadeiro adorador, quando o emprego não está garantido, quando a saúde vai mal, quando a família, às vezes está aos cacos, como muitas vezes acontece, quando o cenário é oposto àquilo que você esperava, você continua adorando ao Deus da sua vida? Por fim, você bendiz ao Senhor quando está sozinho, no seu íntimo, no seu privado, na sua vida devocional, durante os seus hábitos diários, ou apenas quando você está na igreja, sendo visto pelos irmãos que estão ao seu redor? E essas perguntas não têm o propósito de nos constranger
embora, em certo sentido, elas acabem nos constrangendo, porque na verdade, elas fazem jus àquilo que nós encontramos no Salmo de número 134, um chamado dos peregrinos, que estão em direção a Jerusalém a adorar ao Senhor, assim como eles adoraram a Deus no passado, e compreendendo que muitas vezes nós falhamos no ato de bendizer, de adorar ao Senhor, compreendendo então esta convocação, o tema que nós pensaremos brevemente nesta noite é: vinde, bendizei ao Senhor, vinde, bendizei ao Senhor. E a pergunta que surge no nosso texto é: por que devemos bendizer ao Senhor? Por que devemos bendizer ao Senhor? Em primeiro lugar, nós devemos bendizer ao Senhor porque somos convocados para adorar ao Senhor, porque somos convocados para adorar ao Senhor, conforme o verso de número 1 e o verso de número 2. Antes da palavra bendizer, logo no início do versículo 1, nós temos um termo no hebraico que significa eis que ou vinde. Não é tipo um pedido, né? Pedido que pode ou não ser atendido pelas pessoas, não. A ideia aqui é de um chamado solene. Não é qualquer um que está chamando a igreja a adorar, é o próprio Deus. Então, eis que eu vinde, e olha a sequência, bendizei. O que significa bendizer? Significa falar bem, proclamar, exaltar, reconhecer a Deus. Uma outra possível tradução é abençoar. E os irmãos podem ficar: ué, como assim abençoar ao nome de Deus? Não é a ideia de que Deus não seja glorioso, majestoso ou coisa do tipo, mas é no sentido da oração do Pai Nosso, quando nós falamos: santificado seja o teu nome. Não é que o nome de Deus não seja santo, é perfeito, é cheio de glória, é cheio de honra, de majestade, mas a ideia aqui de abençoar ou de proclamar, reconhecer a Deus é que através da minha vida, o nome de Deus seja compreendido como majestoso, como exaltado, como digno, pois apenas o Senhor é maravilhoso. E então, na vida do povo hebreu, bendizer é muito mais do que falar bem, é uma postura de coração, é uma postura de vida, onde constantemente eu me prostro, eu adoro, eu honro o nome do Senhor. Era isso que estava o quê? Na mente dos peregrinos, que estavam ali diante do tabernáculo do Senhor, para prestar-lhe um louvor, para prestar-lhe culto de adoração. Agora, surge essa pergunta: falta alguma coisa no ser de Deus, quando a gente para pensar na sua pessoa? Não. Deus é completo. Não é que Deus precisa em algum aspecto de nós. Não é isso. Ele é o Rei de todas as coisas. Ele é quem criou todas as coisas, de maneira que é Ele quem sustenta tudo o que existe. Ele é o Senhor da história. As coisas foram feitas através dEle, para Ele são todas as coisas. Quando Moisés estava temeroso, lá no livro de Êxodo, para se encontrar com o faraó, e ele diz: olha, e se em algum momento questionarem, em nome de quem você vem? O que eu devo responder? E o Senhor ali na sarça ardente, falando com Moisés, diz: olha, quando você for questionado, diga: o eu sou, enviou-me até vós outros. Ou seja, aquele que é autossuficiente, cheio de honra, majestade, glória, poder. Então, por que afinal nós bendizemos ao Senhor e somos chamados a bendizer a Deus? Por qual razão? Porque nós fomos criados exatamente para isso, para reconhecer o senhorio deste Deus que é todo-poderoso. Há um filósofo chamado Jean-Paul Sartre que diz o seguinte: o homem não foi criado com um propósito muito bem definido. Não. O homem pode criar o seu próprio sentido de vida,
a razão para a qual ele está neste mundo. Conforme a palavra de Deus, não. Nós fomos criados com um propósito eterno, e este propósito é glorificar o nome do Senhor, é reconhecer que Ele é Deus, majestoso, poderoso e digno de toda a adoração. Deus já tem todas as coisas na palma de sua mão, conforme Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Então nós adoramos a Deus não para que ele seja mais santo, mais glorioso, mais exaltado, mas porque nós fomos criados exatamente para isso, para bendizer ao nome de Deus, e os peregrinos sabiam disso. Eles entenderam esta verdade ao ponto de falar: olha, você que está distraído, você que está indo para a casa de Deus, cante ao Senhor de todo o seu coração. E você? Já entendeu essa realidade da sua vida? Que você foi criado não para viver do seu jeito, o seu jeitão brasileiro de ser, mas conforme o princípio que Deus apresenta em sua santa palavra. Você tem vivido pelo motivo para o qual fora criado ou para si mesmo? Do seu jeitão, da sua forma de entender o mundo. Você reconhece Deus como o Senhor da sua vida, da sua trajetória, da sua história neste mundo? Tem vivido para proclamar essa verdade de que esse Deus tão glorioso precisa ser exaltado, conhecido, adorado com todo o seu ser? Tem sido grato por tamanho privilégio? Você que está aqui nesta noite é privilegiado. Tanta gente lá fora, se prostrando à imagem de escultura, a ídolos, ou adorando a si mesmas. Você está aqui para exaltar ao verdadeiro Deus. Por isso, alegre-se neste privilégio. Por fim, já entregou o seu coração a Jesus, como o seu único e suficiente Salvador, como aquele que perdoa os seus pecados, como aquele que te dá salvação, vida eterna, esperança de coisas maiores, porque somente através dele você poderá bendizer a Deus verdadeiramente como o seu Senhor. O verso de número 2 diz: bendizei ao Senhor, vós todos servos ou escravos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Então perceba, quem está cantando este salmo são os peregrinos, Este é um salmo de romagem, salmo de Davi, salmo de romagem escrito por estes homens. E é interessante que existe a possibilidade deles cantarem este salmo exatamente na troca de turno dos levitas e sacerdotes. Então é possível que eles tenham chegado ali por volta das 18 horas, quando se começava um novo turno, e o levita e sacerdote que servia no tabernáculo do Senhor, tinha então que cuidar das coisas de Deus até às 6 horas da manhã do outro dia. E então, esses homens que assistiam na casa do Senhor, nas horas da noite, eles tinham que lidar ali com as suas questões, não de forma mecânica, mas exaltando o nome do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Existe a possibilidade dos turnos terem sido divididos por sortes, na vida ali dos levitas que cuidavam do tabernáculo ou do santuário do nome do nosso Deus. Então, o que esses homens faziam na tenda, no tabernáculo, no período noturno? Eles cuidavam das lâmpadas, os famosos candelabros. Você deve se lembrar da figura, eles deixavam acesos, colocavam ali o óleo específico, eles guardavam o santuário do Senhor, Algumas pessoas, embora o período de sacrifício já não existisse das 18 às 6 da manhã, mas algumas pessoas iam para a casa de Deus para o quê? Para orar, cantar, para exaltar a Deus. Então eles guardavam o santuário. Além disso, eles mantavam o fogo do altar aceso, que era o local ali, ficava no pátio onde o sacrifício era entregue ao nome
do Senhor. Então, por que esses peregrinos, eles dizem aos levitas e sacerdotes para bendizer ao Senhor nas horas da noite? Para que eles não lidassem com as coisas do Senhor de uma forma mecânica. Eles tinham que lidar com sono, né? Então, às vezes, né, para lidar com sono, eles apenas faziam o quê? As tarefas. E os peregrinos dizem: não, vocês têm o privilégio de estar na casa de Deus, de fazer as coisas de Deus, então façam isso com o quê? Com louvores, com orações de exaltação a Deus, porque o Senhor deve ser adorado em todo o tempo. Ele é Deus, Ele é o Senhor, e por isso vocês, na presença deste Deus, servindo a este Deus, cantem e exaltem o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles haviam sido açoitados, e o açoite era algo terrível, porque as costas da pessoa ficava aberta, né, aquelas feridas, né, aquele sangue. Paulo e Silas estavam com seus pés num tronco, numa prisão. Nós não sabemos se tinha os mosquitos ali, né, nas suas costas, não sabemos se estava frio, mas à meia-noite eles faziam o quê? Louvavam, adoravam a Deus, ao Senhor de sua vida. Por isso, você acordou ali de madrugada, né, de noite, para e ora, exalta o Senhor, pensa no ser de Deus, né? Fala mesmo nas vigílias da noite, perdeu o sono, exalta este Deus maravilhoso com todo o seu coração, porque Deus é digno de ser exaltado. O texto nos diz: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, né? Então a ideia aqui, né, de erguer as mãos, né, para o santuário, o local onde Deus se fazia presente, faz uma referência, né, ao local onde Deus estava ali de forma simbólica presente, né? Ele se fazia presente na Arca da Aliança, mas diz muito também a respeito do quê? Do Deus que está acima de nós e de nós que estamos o quê? Aqui embaixo, pequenos. Então a ideia de levantar as mãos é disso mesmo, né? O Pai que está onde? Nos céus, no trono, o majestoso, o digno de glória, né? Então não é isso que torna o ato de adorar em si verdadeiro, mas às vezes falta o quê? Essa expressão de louvor a Deus no culto. Amém, louvado seja Deus, glória seja ao nome do Senhor, né? Não para chamar a atenção, mas como uma resposta, né, para bendizermos ao Deus, o Senhor da nossa vida, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? A postura de coração, ela é o que? Externalizada na nossa prática externa, em quem nós somos, naquilo que nós fazemos. Então precisamos louvar a Deus por causa de quem? Por causa dele mesmo, porque é uma santa convocação, não para termos uma experiência interessante, né? Aquele sentimento, isso é humano, embora quando nós adoramos a Deus, nós sentimos alegria, mas não é só pela experiência, não é para sermos vistos pelos outros, e é por isso que nós falamos de adoração íntima, né? O nosso ser, quando ninguém vê. Olha só, esses homens, nas horas da noite, não tinha muita gente ao redor não, mas eles são chamados o quê? Adorar ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é digno de ser engrandecido. Deixa eu te dizer, quem prega, está atento ao irmão que está pescando, ao irmão que está disperso, ao irmão que muitas vezes, né, se vê preocupado, mas ao irmão que está com o quê? Com o coração tão preparado, que parece assim que nem pisca, né? E aquela atenção em ouvir a palavra de Deus, não por causa do pregador, mas por causa de quem? Do próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, você que serve, onde ninguém vê, faça isso o quê? Exaltando ao Senhor, preparando a ceia, né? O que você faz? Você glorifica a Deus, você engrandece o nome do Senhor, está cuidando das crianças, e as crianças estão ali no cantinho, e você está cuidando, né? Expresse esse louvor, essa adoração, ensina as crianças também a adorar a Deus. Está limpando alguma coisa na igreja?
faça isso com gratidão, o privilégio, né? Não um coração murmurante, né? De estar fazendo as coisas por Deus, porque o outro deixou de fazer. Faça com alegria, amado irmão. Está arrumando a sua casa, cante louvores, coloque hinos, deixa, né, o fulano, o ciclano, adore a Deus. Está cuidando dos seus negócios, estudando, faça tudo isso com esse coração grato, coração que reconhece ao Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Seja no culto público, seja no seu culto privado, íntimo, adore e adore a Deus, ao Senhor da sua vida. Lá no IBEL, onde eu conheci a Amanda, né, nós estudamos 3 anos teologia, e no sistema de internato, né, os homens no internato masculino, as mulheres no internato feminino. Nós tínhamos alguns evangelismos na cidade, né? Nós tínhamos evangelismo no hospital, nós tínhamos evangelismo na cadeia, o evangelismo no lar dos idosos, e eu, por 3 anos, né, fiz trabalho de evangelismo neste lar dos idosos. É interessante que tinha um senhorzinho chamado Seu Geraldo. Seu Geraldo era muito gente boa, assembleiano, temia a Deus, e ele estava ali, um período conturbado, não conseguia mais andar, a esposa ficou em casa, ele tinha algumas necessidades físicas, mas o Seu Geraldo, além de ser um senhor, né, que proclamava o nome de Deus, com toda a sua necessidade, a sua debilidade, ele era um senhor que louvava a Deus, a despeito dessa circunstância, de estar acamado, longe da esposa, porque agora ele foi colocado no lar de idosos, mesmo diante, está longe da sua família, não tem a mesma saúde, o Seu Geraldo tinha o que no coração? Gratidão, alegria, contentamento, ao ponto de dizer: louvado seja o nome do Senhor. A adoração não é circunstancial, a adoração é um estilo de vida daquele que foi transformado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Além disso, adore a Deus com todo o seu ser, vibre na presença do Senhor, alegria, contentamento, né, o entendimento de quem Deus é e do privilégio de estar diante dEle. Não vai levando assim não, de uma forma corriqueira, mas tenha isso, né, adorando a Deus com todo o seu ser. Lembre-se que os remidos adorarão a Cristo para todo sempre. Lá em Apocalipse, capítulo de número 7, nós vemos uma visão que o apóstolo João tem a respeito daqueles que se encontram diante do trono de Deus e diante do trono do Cordeiro. É uma multidão que ninguém pode enumerar, muita gente, de todas as línguas, povos, tribos, nações. Olha só, várias línguas que vão fazer o quê? Adorar a Deus, ao Cordeiro do Senhor. E eles estão com vestidos, né, de vestiduras brancas, né, que representam a pureza de uma vida que se rendeu a Cristo, com palmas nas mãos, e olha só, clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence o quê? A salvação. Um dia nós estaremos o quê? Exatamente aqui, diante do Cordeiro, fazendo o quê? Adorando a Ele, face a face. Mas quando isso começa? Isso começa hoje, agora, né, com a minha voz, com o meu coração, com o meu estilo de vida, que é para a glória de Deus. Agora, como é possível adorar a Deus verdadeiramente? Essas pessoas se acham lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, Cristo é aquele que vem ao mundo, que é o perfeito varão, que obedece à lei, que não falha, que morre na cruz do Calvário, que ressuscita ao 3º dia, e é elevado às alturas, hoje estando o quê? À destra de Deus, para adorar a Deus, o Pai. Verdadeiramente eu preciso me entregar ao Filho, como meu único e suficiente Salvador, pois Cristo Jesus mesmo diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Verdadeira adoração nasce de um coração transformado
pelo Deus Todo-Poderoso, pela graça de Cristo. Diga a si mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vinde, bendizei ao Senhor. Por que devemos bendizer ao Senhor? Em primeiro lugar, porque somos convocados a adorar ao Senhor. É uma convocação, não é um pedido não, viu? Você é chamado a adorar a Deus todos os dias, em todos os instantes. Mas, em segundo lugar, porque somos alvo da bênção do Senhor, conforme o versículo 3 que nos diz: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Perceba a simetria do salmo, né? Então, primeiro nós bendizemos a Deus, expressando louvor e reconhecendo o quê? A sua grandeza. Os peregrinos convocam quem? Os levitas, que assistem onde? Na casa do Senhor. Nós viemos de longe e agora vocês, levitas, não trabalhem diante do Senhor de qualquer forma, adorem a Ele. Agora o que nós vemos? Deus abençoando o seu povo, expressando graça e favor sobre eles. Ou seja, agora são os sacerdotes que respondem o quê? Com bênção, com a graça, com a misericórdia de Deus sobre esses peregrinos que agora vão o quê? De voltar para a sua casa, para a sua cidade, para o seu dia a dia, né? Quando nós pensamos na bênção que era muitas vezes ministrada pelo sacerdote, nós nos lembramos da bênção araônica, conforme Números capítulo 6, verso 24 a 26, onde vemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, ou seja, proximidade, graça, sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ou seja, o sacerdote agora deseja a bênção de Deus sobre o povo do Senhor. Era o próprio sacerdote, então, que tinha essa responsabilidade de abençoar o povo, antes de liberá-lo para retornar à sua cidade, para viver aquilo que Deus esperava deste povo remido e comprado com mão poderosa da região do Egito. De Sião te abençoe. Onde ficava ali a região de Sião? No Monte Alto, né? A referência é a cidade de Jerusalém, o local onde Deus habita, onde estava o templo, onde estava a arca, onde os sacrifícios eram ofertados diante de Deus. Então é ali, né, onde a presença do Senhor se faz presente. Era ali também uma referência à aliança de Deus com o seu povo transformado, povo escolhido, mas também se refere a um lugar de esperança, para onde muitos povos irão com o propósito de se prostrar diante do trono do Cordeiro, que se encontra ali naquela região, simbolicamente falando. De Sião, que Deus abençoe cada peregrino que há de retornar para a sua terra. E o que envolvia a bênção do Senhor? Em conferir vida, em conferir favor diante das coisas do dia a dia, em conferir fecundidade para as mulheres hebreias, em conferir proteção diante dos inimigos, em conferir, em muitos casos, prosperidade. Não é que Deus ele sempre nos dá prosperidade, a gente chega aqui é próximo, não é isso não, mas Deus também abençoa, com certeza. Deus nos dá um lar, Deus nos dá uma família, Deus nos dá o sustento cotidiano, às vezes Ele nos abençoa com um bem específico. Isso é o que? É a graça, é a misericórdia do Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E lembre-se que a bênção de Deus, ela não está sujeita às condições da economia, às condições ou estabilidade do governo, à bondade das pessoas ao seu redor, ao que acontece no seu trabalho, à saúde dos membros da sua família. O Deus que abençoa é dono de tudo, Criador do céu e da terra. Então, como diz João Paulo Tomás de Aquino, quando Deus abençoa, o mundo para
para que algo aconteça onde? Na minha vida. O mundo para que algo aconteça na minha vida. Ele é o Criador do céu e da terra. Então perceba que a bênção vem do maior de Deus para o menor, o pequeno, o frágil, o necessitado, aquele que carece da graça do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E Ele usa esse tipo de poder, tanto na graça comum, ou seja, a chuva que cai entre os que conhecem a Deus ou não, o alimento no campo que sobe, que floresce, para que as pessoas tenham o que comer, mas de uma forma muito mais especial sobre o povo eleito, que não tem apenas a graça comum, mas tem também a graça especial, a bênção de fazer parte de um povo redimido, transformado e comprado, um precioso sangue para a glória do Senhor. Algumas coisas práticas para a nossa vida. Não venha para a igreja atrás de bênçãos, mas atrás do Deus das bênçãos, do Senhor, o Todo-Poderoso, para adorá-lo, para amá-lo. Agora, quando a bênção vier, amado irmão, reconheça que tudo que você tem é porque Deus generosamente te deu, te concedeu, é graça. Claro que você trabalhou de forma digna, Deus te deu a força, te deu a habilidade, mas isso ainda é o quê? Essa bondade e generosidade da parte de Deus. Terceiro, louve a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Sabe por quê? Muitas vezes nós temos memória curta, a gente pede, Deus abre o céu, provê, acontece, é o livramento, é o recurso financeiro, é o auxílio, é o exame médico, e depois a gente deixa o quê? De nos recordarmos da graça e da misericórdia de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E é por isso que é um hino muito belo, Conta as bênçãos, dize-as quantas são, concedidas o quê? Da divina mão. Conta as bênçãos, dize-as de uma vez, olha o detalhe, e verás surpreso quanto Deus já fez. O cristão então é chamado a reconhecer as bênçãos de Deus na sua vida. E a pergunta que fica é: qual é a maior bênção que alguém poderia receber na sua vida, na sua trajetória? A maior bênção que alguém poderia receber na sua vida, na sua trajetória, é a salvação em Cristo Jesus o Senhor. Conforme nos diz Gálatas 3, de 13 a 14, Cristo nos resgatou, olha só o detalhe, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo. Jesus se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça. É a salvação de Deus, então, que nos alcança de uma forma perfeita, na pessoa de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. O Pai escolhe, o Filho morre e ressuscita, e o Espírito Santo de Deus habita no coração do transformado, para trazer, então, estas realidades ao coração do povo de Deus. Paulo diz, lá em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, olha só, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então a maior bênção que nós poderíamos ter é a salvação em Cristo, e através desta salvação em Cristo, nós temos uma série de outras bênçãos espirituais, como a adoção, a justificação, a santificação, a graça de pertencermos a este Deus, a perseverança dos santos, e toda sorte de bênção espiritual, porque nós estamos na videira verdadeira, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, que nós sejamos conhecidos como povo que bendiz a Deus, como povo que adora a Deus, como povo que é abençoado por Deus, mas que ao mesmo tempo demonstra essa gratidão a Deus, ao Senhor
Todo-Poderoso que Ele nos abençoe. Amém. Nós passaremos para o momento de ceia do Senhor.